Pessoal, nós estamos em 95 pessoas. Acho que já dá para nós iniciarmos as nossas atividades. São 19 horas e 2 minutos, que aqui é 1 hora menos. Estarei com vocês aqui na quarta-feira, acompanhando os trabalhos, auxiliando aqui na questão da conexão. Hoje nós estaremos na atividade da sala 5, nós estaremos contando com a participação com o professor ministrando a atividade com vocês, o professor doutor Ariel Costa dos Santos, é professor aqui na UFR, no curso de Geografia, e veio somar com a gente nessa atividade, nesse curso, nessa proposta. Então, ele vai estar fazendo aquela mesma dinâmica nossa, né, primeiro horário com o professor, ele vai trabalhar a temática da sala, acho que nós estamos na sala 5, né, e depois nós vamos para um intervalinho de 10 minutos, retornamos para os pequenos grupos, e aí nós fazemos as atividades, as relatoria com os grupos, e encerramos a mesma dinâmica de toda quarta-feira, tá bom? Hoje estaremos com o Ariel, e eu vou estar passando a palavra para ele, e ele vai estar conduzindo a atividade, tá bom? Muito obrigada. Bem-vindo, Ariel. Muito obrigado, Grazi. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui esta noite, né, para dialogar com vocês. Estava aqui observando a galera entrando, vi que alguém é da Bahia, São Paulo. Vão saber que o Brasil, né, ou parte do Brasil, se encontra representado aqui nesta noite. Eu sou baiano, embora more no estado de Mato Grosso há pouco mais de 15 anos, né? Obviamente tive saída para doutorado, mas é sempre bom poder estar aqui e encontrar o Brasil sendo representado. Como a Grazi falou, eu me chamo Ariel. Se vocês ouvirem um barulho de fundo, eu tenho 4 crianças, eu sempre falo isso porque, gente, eu tenho 4 crianças mesmo, tem gêmeos aqui de 5 meses, então vi aqui um rapaz com um bebê, eu falei, eita, pode ser que seja a minha realidade também em algum momento, né? Mas é um prazer, aí eu, José Alves, é um prazer estar aqui. O tema dessa noite é um tema bem sensível, é um tema que eu venho me debruçado a partir das aulas de estágio supervisionado, mas foi um tema que eu venho pensando também a partir da minha experiência no contexto escolar. Então, antes de ingressar na universidade, estou há pouco mais de 3 anos na Universidade Federal de Rondonópolis, eu trabalhei também na educação básica, atendendo desde escolas da iniciativa privada a escolas públicas, sobretudo escolas periféricas ou escolas que atendiam populações, né, em condições mais subalternizadas. Então, pensar em violência no contexto escolar é trazer um pouco, é reviver um pouco dessa realidade. E aí, eu acho que fugindo um pouco do padrão, eu queria iniciar. Vocês estão me escutando bem, né? Eu acho que sim. Sim. Sim, tá ok. Ok. Trazendo duas realidades, né, que eu vivenciei. Uma foi no ano de 2022. Eu dava aula em uma escola em um bairro periférico aqui na cidade de Rondonópolis, e em determinado momento alguém pegou o celular de um outro aluno. E aí chegaram para a diretora da escola e falaram para ela assim, olha, não sai ninguém dessa escola enquanto não encontrarem esse celular. Isso era às 7 da noite, aí deu 8 da noite, deu 9 da noite, nada desse celular aparecer. E aí eu mandei mensagem para minha esposa falando, olha, enquanto o celular não apareceu, eu estou por aqui. E aí ela desesperada, né? Ariel, você tem filho para criar, e agora? E aí, pessoal, acho que foi dando ali quase 10 horas, a pessoa que tinha pego o celular ficou com medo, né? E aí devolveu o celular. E aí, quando a gente saiu na porta da escola, depois que finalizou, tinha um conjunto de pessoas, né? A gente não sabe o que aconteceria ali. Mas é uma dimensão para a gente pensar um pouco da violência no contexto escolar. Uma outra questão que eu queria pensar com vocês é que o tema da aula de hoje, não sei se vocês acho que vocês já tiveram acesso, eu vou projetar aqui, vai trabalhar com violências, ou seja, no plural, e os contextos sociais escolares. Percebam, não estamos falando de uma violência específica, porque quando se fala de violência, a gente acaba
situando muito mais no campo da violência física. Mas quando a gente pensa violência, sobretudo, né, e os contextos sociais e escolares, nós estamos falando de uma dimensão muito mais abrangente. Essa violência, como eu vou falar ao decorrer da aula, ela tem uma dimensão simbólica, ela tem uma dimensão psicológica, ela tem outras dimensões. Vou projetar o slide para a gente ir acompanhando aqui. Pronto, acho que fica bom para todo mundo, né? Então, o tema, ele aponta para a multiplicidade, ou seja, são vários tipos de violências. Ou seja, né, nós estamos falando dentro de um contexto escolar que não se restringe somente à escola pública. Possivelmente, grande parte de vocês atuam, né, como gestores, secretários, em escola pública. Mas quando a gente fala das violências e os contextos sociais escolares, nós também podemos inserir aqui as escolas privadas. Porque, como eu falei para vocês, por se tratar de violências num contexto mais plural, isso não se restringe especificamente à dimensão física. Por exemplo, um aluno em uma escola privada, ele também pode sofrer outros tipos de violência, para além da violência física, violência psicológica, violência simbólica. Então, a gente parte, pessoal, das relações humanas, e eu sempre falo isso nas minhas aulas de geografia, e suas complexidades. Por quê? As relações humanas, elas são caracterizadas por um conjunto de tensões e um conjunto de conflitos. Por exemplo, mesmo em um âmbito familiar, nós temos diferenças que são presentes e nós temos tensões e conflitos também, e a gente precisa, de certa forma, tentar ali amenizar ou tentar ali controlar. Então, as relações humanas, naturalmente, elas se dão a partir desse campo mais tensionado. E aí, quando a gente vai pensar a realidade escolar, nós temos múltiplas vivências. Numa mesma sala de aula, você tem o menino que chegou na sala e ele tomou café em casa. Tinha café para ele tomar. Nessa sala de aula, tem um menino que vai para a escola só para comer. E eu lembro de um outro caso também, dando aula pós-pandemia, nessa mesma escola, que eu citei agora há pouco. E aí tinha um menino meio inquieto, foi dando 8, 9 horas, e aí ele falou, que hora que vai acabar a aula? Né? E eu tinha preparado a aula com todo carinho, e aí ele me falou assim, porque eu quero comer, eu tô com fome. Aquilo ali me pegou, assim, de certa forma, sabe? E aí depois os colegas foram relatar que ele, naquele momento, a única alimentação dele era na escola. Então, para ele, o objetivo central dele era comer. Posteriormente, viria aí as outras obrigações. Então, pensar a escola é pensar essa multiplicidade, é pensar a diversidade do povo brasileiro. Então, às vezes, nós vamos ter o menino que chega e que tomou café em casa, nós vamos ter o que chega e que não tomou café em casa, nós vamos ter o que chega para estudar que não tem o sapato adequado, o que chega para estudar que, por exemplo, o pai e a mãe estão privados de liberdade. Então, vocês imaginem, isso dentro de um contexto escolar. Então, são essas realidades dentro de um contexto escolar que a gente precisa analisar para pensar essa multiplicidade, né, no contexto das violências escolares. Então, a concepção da formação e mentoria de diretores, como já foi dito, está embasada na certeza de que na relação com o outro é que ocorre o aprender. Olha só, acabei de falar para vocês que as relações humanas são atravessadas por um conjunto de tensões e conflitos, mas é nesse contato com o outro que a gente aprende. Um conjunto de coisas, inclusive, sobretudo, a dimensão do respeito. Né, pensar, e aí a gente precisa caminhar para uma sociedade, e isso perpassa diretamente pelo contexto escolar, que olhe para o outro, não como diferente, mas que olhe para o outro como meu semelhante, que olhe para o outro como meu igual. Então, é na relação com o outro que ocorre o aprender. E este outro pode ser alguém parecido, gente, mas também pode ser alguém muito diferente de mim. E, geralmente,
nos contextos escolares, esse outro ele é diferente de mim, ele tem uma outra construção social. Por isso que o tema da aula vai né, frisar bastante a dimensão dos contextos escolares, ou dos contextos sociais, porque nós temos múltiplas realidades, múltiplas construções sociais. Esse outro, ele chega na escola atravessado, às vezes, por um conjunto de violências. Violência física. Esse outro, às vezes, é atravessado pela violência psicológica, ele leva os medos dele para a escola. Esse outro é atravessado pela violência simbólica. Então, esse outro, que é igual a mim, mas que eu preciso construir um movimento de olhar para ele, entender que ele é diferente, mas que convivendo com ele que eu vou aprender, ele chega no contexto escolar atravessado por um conjunto de questões. Por isso, optar por um posicionamento de respeito com relação às diversidades é um potencial transformador na educação. Eu acho que é um desafio muito grande para, né, e sobretudo pensando no contexto escolar, construir e sustentar essa dimensão do respeito para pensar o outro. Então, quando se abre possibilidade de ações formativas com esse caráter de respeito à diversidade, com inclusão de práticas democráticas, tem-se melhor entendimento das redes de relacionamentos humanos e das suas complexidades, no que tange a organização e a cultura da escola. E essa visão de autoconhecer-se e de conhecer o outro diminui os conflitos e violências. Significa que as violências vão terminar? Não significa. Mas conhecer o outro, gente, é um processo muito interessante. Então, durante todo o meu período na escola, e agora, como professor de estágio, eu sempre falo para os alunos, e aí pensando, sobretudo, os alunos que atendem escolas em bairros periféricos, para eles entenderem que a escola ela é uma representação do Brasil, sobretudo a escola pública do Brasil profundo. Desse Brasil que é atravessado por um conjunto de violências sistemáticas. Para eles entenderem que os alunos, muitas vezes, chegam na sala de aula, chegam na escola, né, e aí vocês, enquanto gestores, enquanto secretários, entender que esse aluno chega na sala de aula atravessado, muitas vezes, não só por uma violência, mas por várias violências. E aí o desafio no contexto escolar é compreender essas realidades e, sobretudo, respeitar esse outro. Então, é um caminho que a gente precisa percorrer de autoconhecimento, sobretudo, para conhecer o outro, porque é a partir daí que a gente vai diminuir os conflitos. Porque se a gente pensa as realidades das escolas, né, nós temos um conjunto de questões. As escolas, sobretudo de bairros periféricos, elas atendem grupos específicos. Então, esse aluno, né, possivelmente vocês vivenciam essa realidade. Ele chega muitas vezes com fome. Teve casos aqui em Rondonópolis, dia de frio. Antes mesmo, né, hoje a gente tem uma política onde o Estado distribui os uniformes. Mas há pouco tempo atrás, não existia isso. Então, pelo menos na época que eu dava aula, ainda não existia. Então, o aluno chegava com fome. Dia de frio aqui em Rondonópolis. E, pessoal, Rondonópolis naturalmente é 40 graus. Não sei quem já veio aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, aqui é quente. Mas quando esfria, esfria. E aí, sobretudo, diante da nossa realidade de conviver com calor cotidianamente, quando esfria, a gente sente. Então, teve casos, por exemplo, de alunos chegarem de bermuda no dia de frio, sem blusa de frio. E aí a gente, o que aconteceu, né? E aí, não, eu não gosto de usar blusa de frio, não, professor. A gente sabe que, no fundo, ele estava inserido em uma outra realidade. Então, imagina que esse aluno chega na escola, atravessado por essas violências. Imagina que esse aluno chega no ambiente escolar, trazendo todos esses contextos sociais. Ele olha para o colega que tem uma blusa de frio, na mesma sala, na mesma escola. Então, um caminho para diminuir os conflitos é construir no ambiente escolar uma pedagogia do respeito, né, onde todos, né, sobretudo os alunos, olhem para o outro como seus iguais. Então, a gente parte do pressuposto
de que as violências precisam ser analisadas como fenômenos sociais. Nós temos realidades no Brasil, por exemplo, a gente pode pensar em as favelas, né, Rio de Janeiro, São Paulo, e isso acaba rodando muito na internet. Semana passada eu vi em algum caso sobre esse, das crianças tendo que se abaixar porque estava tendo um tiroteio. Vocês imaginam a cabeça dessa criança, né? Para pensar o conteúdo escolar, para pensar a história, a geografia, para pensar a realidade da sala de aula. E aí imagino também a dimensão de vocês na condição de gestores, na condição de secretários, tendo que gestar toda essa situação. Então, é preciso analisar as violências que perpassam o contexto escolar, não de forma isolada. Então, o menino, ele é agressivo, né, porque ele quer, ou existe todo um contexto, existe toda uma construção. Tem um caso que eu até citei na reunião que eu tive com o pessoal na segunda-feira, que era eu dava aula na Escola do Campo, em 2022, e eu tinha um aluno que ele era sempre muito difícil de lidar. E eu sempre tive boa relação com os alunos, no ambiente escolar, sempre foi muito tranquilo. E era muito difícil de lidar, sempre de cabeça baixa, né? Sempre de cabeça baixa. E aí, quando eu passei no concurso da universidade, né, eu falei, pessoal, eu estou indo embora, então eu vou trabalhar aqui, nunca me esqueço, até dia 21 de maio, e dia 22 de maio eu preciso tomar posse no concurso. E aí, em uma das aulas, perguntando qual era a fruta que a gente mais gostava, eu falei que eu gostava mais de cana, em primeiro lugar, melancia em segundo, jabuticaba em terceiro. Pessoal, no meu último dia de aula, ele apareceu com cana de açúcar. E me deu de presente. E aí, depois, conversando com o pessoal da escola, a gente descobriu que ele acordava muito cedo, o pai dele acordava ele muito cedo, um menino de 12 anos, 11, 12 anos, trabalhava no campo. Quando ele não fazia o que era para ser feito, da maneira que o pai queria que fizesse, ele apanhava, na verdade não é apanhar, ele era espancado. Então ele tinha pelo corpo um conjunto de marcas de violências físicas. Então, só de falar, vou chamar teu pai, ele já entrava em desespero. Por quê? Ele carregava para o contexto escolar as violências que ele sofria no cotidiano. Então, por isso que nós precisamos analisar as violências, não só de forma isolada, mas enquanto fenômenos sociais. Vocês imaginem, né, um aluno, uma aluna que é atravessado, por exemplo, pela dimensão do racismo. E aí a gente pode até pensar, por exemplo, as escolas públicas e as escolas privadas. Eu dei aula nas duas escolas, né, trabalhei nas duas escolas. Então, você tem, por exemplo, nas escolas privadas, você tem um número menor de alunos negros, de meninas negras, de meninos negros. Você tem um número muito menor. Isso não significa que o ato de pagar uma mensalidade, às vezes, cara, de R$1.000, R$2.000, R$3.000, que esse menino negro ou essa menina negra não possa sofrer a violência que é o racismo. Entende? Então, é preciso compreender as violências a partir de uma construção social. Analisar de forma isolada, a gente acaba falhando, né, enquanto gestor, enquanto secretário, enquanto professor. Então, é preciso ser analisadas como fenômenos sociais que podem ocorrer de formas distintas, conforme o contexto, na relação com o outro. Então, na mesma sala, por exemplo, de adolescentes, você tem aquele que se dedica somente aos estudos, tá? Mas você tem aquele que ele sai de lá e ele precisa ir trabalhar. Porque é só ele, a mãe, e ele precisa ajudar em casa. Então, às vezes, ele chega cansado na sala de aula, ele falta, ele é agressivo, porque ele tem uma outra construção, uma outra realidade de vida. Então, imaginem tudo isso dentro do contexto escolar. Então, é um desafio para a escola pensar essas realidades. Essa multiplicidade dificulta conceituar de uma única forma o que são violências. Então, falar que a violência no contexto escolar é simplesmente uma violência física, nós estamos errados.
que ela não se restringe simplesmente à violência física, né? Quando a gente associa a escola, né, a algum caso de violência, a gente acaba potencializando somente a dimensão física, que acontece, tá? Acontece ainda hoje, século XXI, 2025, mesmo com um conjunto de tensionamentos, né, de políticas públicas construídas, de avanços, né, obviamente não da forma que a gente queria, mas as violências físicas, elas ainda continuam acontecendo, mas não é única, né? E aí entra até uma dimensão que a gente pode pensar, uma dimensão interseccional. Você tem pessoas que elas são atravessadas não somente pela violência física, mas elas são atravessadas por outras violências. Então, ela é atravessada pela violência física, ela é espancada em casa, ela é atravessada pela violência psicológica, então, sobretudo a pedagogia do medo, né? Ela é atravessada pela violência simbólica, entende? Então, são questões que a gente precisa pensar. Pois as diferentes situações, de acordo com a cultura ou no momento histórico, trazem implicações de cada ponto de vista, ao mesmo tempo, de determinados sentidos e definições. Para alguns autores que estudam esta área do conhecimento, a violência pode ser caracterizada como autoritarismo, ela pode ser caracterizada como desigualdades sociais. Então, na mesma sala de aula, você tem o que se alimenta, o que faz minimamente 3 refeições por dia, e você tem o que só faz a refeição na escola. E parece, quando a gente fala sobre isso, parece que é algo distante. Não, isso acontece nos contextos escolares. Vocês atuam em escolas e vocês sabem quem são os alunos que têm restrição alimentar. Vocês observam, vocês convivem com essa realidade cotidianamente. E se a gente migra para a escola privada, você tem o aluno que, por exemplo, consegue comprar na cantina todos os dias. Você tem aquele que é um desafio conseguir levar um lanche para a sala de aula, para a escola. Porque não tem. Entende? O meu filho de 5 anos, ele estuda, gente, em colégio particular. E aí a gente, né, tenta sempre fazer com que ele compreenda, embora ele tenha 5 anos, que existe desigualdade no Brasil, né? E aí a gente sempre os lanches dele são sempre coisas que ele já come em casa. Então ele gosta de torrada, então a gente manda torrada. Ele gosta de suco sei lá, de acerola. A gente compra polpa e bate suco de acerola. E esses dias ele veio falar: olha, mamãe, o coleguinha falou que o lanche estava feio, porque eu não estou levando a bolacha recheada. A gente falou: mas meu filho, você gosta da bolacha recheada? Não, mas o coleguinha veio me falar. Percebam, somos de uma escola privada, pequena, atende população classe média ali, mais classe média baixa, mas uma sala que tem meninas de 5 e 4 anos. Foram falar para ele que o lanche que ele estava levando, que é o que ele gosta, tá? Não estava feio. E aí ele veio trazer essa realidade para a gente. A gente falou: não está feio não, meu filho. Tá bom o lanche, é o que você gosta, é o que vai fazer você ficar forte. Né? Então, assim, a gente vai tentando desconstruir. E aí eu já estava imbuído aqui no contexto de pensar a aula, e eu comecei a associar, né, essa realidade do lanche do meu filho com o que acontece cotidianamente na escola. E aí essa questão da desigualdade social tem outra dimensão. E aí, pensando na escola pública, você tem um aluno que ele vai comer 4, 5 pães, a gente tinha isso. Tem outro que não vai comer nenhum na hora da merenda. Porque aquele que está comendo 4, ele está com fome. Ele vem com fome de casa. Entende? Então, são questões para se gestar. Uma outra questão, a exclusão, né? O desrespeito, a negação do outro. E, pessoal, a depender do tipo de violência, o outro pode levar isso consigo a vida toda. Talvez ele precise fazer terapias o restante da vida por violências que foram sofridas ainda no contexto escolar. Né? A violação dos direitos humanos, a corrupção, entre outras questões. Então, a gente precisa pensar, né, essas questões, sobretudo no contexto da sala de aula, né, da escola. Estudo no Brasil, né, dá um enfoque também à
problemática da banalização da violência. É aquele momento onde se fala, é escola de bairro? É assim mesmo. Não, não é assim. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Sempre quando eu ouço alguém, sobretudo, situar essa dimensão de violência associando a escola pública, eu desconstruo. Falo, não, não é assim. Eu sou fruto da escola pública. Estudei a vida toda em colégio público. Dei aula em escola pública. Nós temos situações pontuais, obviamente, mas na escola pública você tem um conjunto de pessoas que ingressam no mercado de trabalho, passam em concursos públicos, ajudam a mudar o Brasil. Então, alguns autores vão dar enfoque nessa dimensão da banalização da violência, em que se perde o respeito ao outro, violando o contrato social, com rupturas em todas as instituições sociais, como famílias, escolas, empregos, religiões, né? A violência acontece em diversos contextos sociais e costuma ocupar espaços na mídia televisiva e via internet. Então, tem uma perspectiva, e a gente até analisa isso na geografia, que é a banalização da violência, porque a violência passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. Esse dia eu vi um vídeo na internet, alguém falando, pessoal, fazia 8 anos que eu não assistia o Fantástico. Eu parei para assistir o Fantástico 40 minutos, eu não consegui dormir. Eu não sabia que estava dessa forma. Porque foi passando uma reportagem em cima da outra, fulano foi morto em tal local, fulano aconteceu isso, fulano aconteceu aquilo, e aí a pessoa entrou em parafuso porque entrou em desespero. Por quê? O que acontece? A violência, né, as violências, elas acabam fazendo parte do nosso cotidiano. Então, é no Instagram, é no TikTok, é no Facebook, é na televisão. Liga a televisão no horário de almoço. Liga a televisão 6 horas da tarde, onde está passando os jornais, para vocês verificarem a situação. Entende? Nesse sentido é que ocorre a banalização, que é quando os sujeitos começam a considerar fenômenos de violências como algo comum, e aí está errado. No entanto, quando ocorre uma tragédia perto deles, ficam perplexos, né, com as ações violentas. Então, nós precisamos caminhar para uma desconstrução da banalização da violência. Além da banalização, tem-se a naturalização. Isso é um outro problema, pessoal. E aí, no caso das violências escolares, nós vamos ter a dimensão simbólica e a psicológica, são as que mais acontecem, né, em seus ambientes. De uma forma geral, você imagina um aluno que ele cresceu sendo chamado de macaco na escola. Imagina as implicações que isso não tem na vida desse aluno quando esse aluno crescer. Pessoal, eu digo isso por experiência própria. Eu cresci sendo chamado de macaco na escola. E olha que eu sou baiano, a população da Bahia é majoritariamente uma população negra. Mas eu era chamado de macaco e eu cresci com aquilo ali. Chega, suava frio, sabe? Para mim, em alguns momentos, ir para a escola era um desafio. Eu não falava isso para minha mãe, porque para mim não ia mudar. É como se eu tivesse banalizado ou naturalizado a violência, sabe? Eu comecei a me aceitar naquele lugar. E isso fez muito mal, cara. Hoje, estar aqui falando com vocês, né, vem todo um processo aí terapêutico de lutar também contra esse lugar. Então, olha, você parece macaco, e em algum momento isso se tornou meu apelido, né? E isso me fez muito mal. Isso mudou só quando eu mudei de escola. Mas para determinadas realidades, mudar de escola não é tão simples assim. Mãe, eu quero mudar de escola, mãe. Entende? Então, imagine uma criança que cresceu tendo, por exemplo, o seu cabelo crespo sendo questionado enquanto um padrão de não beleza. Entende? Imagina, olha, esse seu cabelo é feio, é cabelo de bombril, é cabelo que não presta. Você imagina as implicações na vida adulta dessa pessoa. Então, tudo isso no ambiente escolar. Tá? Então, perceber imposições sociais que normatizam ações, opiniões, valores morais é algo difícil.
pois as relações de dominação social produzem práticas sutis em que os sujeitos se acostumam, não questionam, apenas aceitam. Essa é um grande problema. Porque a violência vai se naturalizando de tamanha forma, que a pessoa ela passa a aceitar aquele lugar. Então, olha, eu sou isso mesmo, né? Você não presta, você não vai ser ninguém. Às vezes, houve esse tipo de coisa em casa, e aí vai para a escola, também é atravessado por outros tipos de violências. Né? Isso tem implicações na vida adulta, implicações profundas na vida adulta. Então, nós precisamos lutar para construir uma pedagogia voltada para o respeito, sobretudo para que os alunos olhem para o outro, não numa dimensão hierárquica, olhando de cima para baixo, mas olhando o outro de forma igualitária, com respeito. De maneira geral, a violência se manifesta como uma afirmação de poder sobre o outro. E a conquista desse poder é o que gera as diversas atitudes violentas. Então, eu lembro que quando eu estudava, sempre tinha alguém que se construía ao longo do ano enquanto mais poderoso da sala. Então, todo mundo tinha medo dessa pessoa. E nós precisamos romper com isso. Entende? Nós precisamos romper com isso. A escola precisa romper com isso. A gestão escolar precisa pensar essa dimensão, entender e olhar, numa perspectiva igualitária, caminhar num contexto de equidade. Deixa eu passar aqui. Tudo certo, né, pessoal? Vou caminhar aqui, tá? É inegável que a presença das violências interfere no convívio escolar e, consequentemente, na qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos. Por isso, pergunta-se, a escola e os educadores refletem sobre os sujeitos serem diferentes? Já parado para perguntar sobre isso? Será que a escola tem refletido sobre a diversidade na sala de aula? Aí eu volto, dos meus alunos de estágio, que eu sempre falo para eles, olha, percebam, vocês precisam perceber que a escola, ela é diversa. Que na escola nós vamos ter um retrato do Brasil profundo, sobretudo na escola pública. Então, as múltiplas realidades estarão na sala de aula. O que almoçou, o que não almoçou, o que não conheceu o pai e a mãe, o que sofre violência física em casa. Teve um outro caso também, que era uma menina na escola que eu trabalhava, e ela sempre chegava com muita marca, no corpo. E aí uma das colegas que fazia natação em um projeto com ela, um dia chegou contando que ela já estava sendo assistida pelo conselho tutelar, e o que acontecia a mãe dela havia falecido, ela pequena, e o pai, ela era criada pela avó, era criada pelo pai e morava na casa da avó. Ela falava da seguinte forma, olha, meu pai é um excelente pai de segunda a quinta. Na sexta, ele começa a beber. E aí, sobra para todo mundo, até para a minha avó. Então, percebam. Ela chegava na escola na segunda-feira, pessoal, com todas as marcas possíveis pelo corpo. E ela tentava esconder. Então, num calor de 40 graus de Rondonópolis, ela estava de blusa de frio, tentando esconder as violências físicas. Mas percebam, não é só violência física que ela sofre. Ela também sofre a violência psicológica. O medo dela falar e o pai fazer alguma coisa pior era gigante. Então, quando a gestão da escola chamava ela para conversar, ou quando falava, olha, nós precisamos conversar novamente com o conselho tutelar, ela tinha assim, ela tremia de medo, porque para ela iria piorar a situação, Então, a escola e os educadores, e aí eu quero que vocês se façam essa pergunta, refletem sobre os sujeitos serem diferentes? Porque essa coisa de colocar todo mundo no mesmo padrão não dá certo, gente. Aqui em casa eu tenho 4 filhos, quase uma sala de aula pequena. Gente, mesmo pai, mesma mãe, personalidades, mesma criação, jeitos, forma de pensar,
de olhar, de enxergar completamente diferente. O mais velho tem 5 anos, a do meio tem 2 anos, e é diferente. Imaginem isso numa sala de aula. Então, uma outra pergunta, né, ou reflete-se sobre quem são os estudantes que se mantêm na invisibilidade e por quê? Então, por que esses estudantes eles se mantêm na invisibilidade? No ano de 2021, eu desenvolvi um projeto na escola da leitura coletiva do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Não sei quem aqui já leu Carolina Maria de Jesus, mas se não leiam, eu indico esse livro para vocês. Gente, à medida que a gente foi lendo esses livros, esse livro com os alunos, se eu não me engano, do primeiro ano do ensino médio, não, era do 7º ano, muitas meninas foram se enxergando em Carolina Maria de Jesus. No final do projeto, eu trouxe algumas autoras, né, intelectuais, negras, e apresentei. E aí algumas alunas até se emocionaram, porque elas começaram a enxergar possibilidade a partir de Conceição Evaristo, a partir de Lélia Gonzalez, a partir de Carolina Maria de Jesus. Por quê? Porque no contexto social que elas são inseridas, não falaram para elas que elas podem se tornar uma escritora, que elas podem se tornar uma juíza, que elas podem se tornar uma professora, que elas podem se tornar o que elas quiserem. Então, percebam, é nesse contexto que essas violências se manifestam. E aí é um desafio para a escola dar visibilidade a esses sujeitos que, historicamente, foram silenciados ou subalternizados. Hoje vocês estão vendo aqui um professor negro, doutor. Mas, majoritariamente, na história do Brasil, e sobretudo das universidades, ainda hoje, com as políticas de cotas, é muito pouco. Então, quando eu chego para falar, por exemplo, em uma escola pública, né, em alguma palestra, isso tem um impacto gigantesco, porque eles falam, nossa, mas você também estudou em colégio público? Sim, mas você também é filho de mãe solo, sua mãe te criou sozinho? Sim. Hoje você é doutor? Sim. Então, eu quero aqui dizer que a minha luta continua, porque eu quero que vocês também se tornem doutores. Tá? Então, será que estudantes discriminados, ou aqueles que são intitulados alunos problemas, são os mesmos que não correspondem ao padrão esperado? Então, esse é um outro questionamento. Será que esses alunos que muitas vezes as notas estão abaixo, que muitas vezes são atravessados, né, pelo mau comportamento, entre outras questões, não são esses mesmos alunos que sofrem um conjunto de discriminação, não são esses mesmos alunos que trazem as violências de casa para a sala de aula? Então, essa é outra questão que nós precisamos pensar. Tá? Então, o primeiro discurso é o discurso da decadência, que coloca a violência na escola ao nível de uma crise de civilização, que não pode ser resolvida senão por uma reestruturação autoritária ou retorno aos valores fundadores. O segundo modelo é o de uma análise meramente macrosocial, que reduz a causa da violência na escola à simples ordem econômica mundial, ultraliberal, sendo sua abolição a única possibilidade de ação. Então, percebam, nós caminhamos hoje em 2 campos e acho que a gente precisa superar isso para avançar. E aí, pessoal, pensar a escola é pensar a multiplicidade dos alunos, mas é pensar todos os entes envolvidos. Então, o vigia, a merendeira, a tia da limpeza, todos esses entes envolvidos, o secretário, a secretária, né, o diretor, o coordenador, o professor, todos esses entes envolvidos podem contribuir para a construção de uma escola que se estruture no respeito, que combata a discriminação, que combata o preconceito, que respeite as diversidades, que entenda que cada aluno ali tem uma história diferente e que chega na escola, muitos deles atravessados por vários tipos de violências. Então, é preciso caminhar de forma coletiva. A gente tem, hoje em dia, né, a gente tem caminhado para uma dimensão do egoísmo, né, de pensar só em si, né, e até nas tomadas de decisões. Mas o contexto escolar, isso é péssimo, tá? Eu acho que a mudança estrutural no Brasil perpassa por uma dimensão coletiva, tá?
combate ao racismo, né, combate aos outros tipos de violência, é preciso pensar coletivamente. No contexto escolar, todos têm algo a falar. E como eu acredito que o aprender, né, a gente não nasce pronto, a gente vai aprendendo e construindo e caminhando, e eu sempre chego em sala e falo, olha, eu tenho muito a aprender com vocês também. Tem coisas que vocês viveram que eu não vivi ainda. E aqui não estou falando de idade, é a partir de experiências. Então, eu acho que a mudança nesse contexto, né, sobretudo voltado para pensar as violências, né, escolares e, sobretudo, o combate à discriminação e preconceito, perpassa diretamente pelo coletivo. E esse coletivo é de escutar todos os entes envolvidos no contexto escolar. Então, eu, quando trabalhava na escola, eu gostava de conversar com a tia, né, que ficava no portão, eu gostava de conversar com o rapaz do vigia, eu gostava de conversar, porque essas pessoas, elas também fazem parte do cotidiano escolar. Elas também podem contribuir para pensar uma escola mais justa e mais igualitária, né? Então, nós temos ciclos de violências, né? Então, segundo Luiz, como situações violentas contínuas contra um sujeito, um grupo ou patrimônio. Ao contrário, ao adotar-se o conceito contraciclo, é posicionar-se com ressignificação de novas relações e inter-relações. Então, eu acho que um movimento também é de ressignificação, né? Um conceito que eu gosto muito de trabalhar. Nós precisamos ressignificar o contexto escolar, caminhando para combater todos os tipos de violência. Né? Então, essas violências elas vão se pautar a partir do estranhamento, e é isso dentro de um contexto de um desentendimento. Então, olha, eu não discordo, até por coisas mais simples. Por exemplo, olha, eu não sou do seu time, eu discordo de você. Então, a gente acha que às vezes é uma coisa mais ampla, mas tem coisas mais simples. Né? Então, as situações que vão distanciando os corpos, então eu passo a olhar o outro não como alguém que, embora seja diferente de mim, do ponto de vista da construção, não é melhor do que eu. Não, eu passo a olhar o outro numa dimensão hierárquica, de cima para baixo. Aí, a partir do estranhamento, isso gera uma tensão. Então, são os primeiros embates que vão ocorrendo, né, confrontos de imposições, distanciamento. E, por fim, nós vamos caminhar para um contexto da agressão. Então, é a situação de violência que se instaura por inexistência da mediação. E qual que é o papel, né, dos gestores, dos secretários? Um contexto de mediação e, sobretudo, que a escola também proporcione espaços de acolhimento para essas pessoas que são violentadas aí, né, a partir de um conjunto de questões. Então, pessoal, pensar também a violência, né, e, sobretudo, pensar que a formação da mentoria, nós vamos ter 3 agentes que compõem um ciclo de violências. É o espectador, o que presencia a violência, é o que estimula, é o que, olha, bate mesmo, foi ele mesmo, briga mesmo, foi ele que pegou, né? É o espectador, e aí ele é cúmplice, né, desse contexto de violência. Nós vamos ter a vítima, então são as pessoas que elas padecem com os danos físicos, psicológicos, emocionais, tá? Emocionais, em sua própria pessoa, causados por atos violentos ou graves violações de direitos humanos, e o agressor, né, que são sujeitos que, muitas vezes, também são vítimas de violências. Tá? Ele só reproduz a violência que ele sofre em outra pessoa que, na visão dele, está hierarquicamente abaixo. Então, ele só reproduz essa violência. Então, são sujeitos que causam ou aceitam maneiras diretas de violência contra outras pessoas, por causa das relações de poder. O agressor se sente empoderado para punir a vítima e consegue legitimar. Então, de certa forma, acaba que a violência ocorre, né, e sobretudo quando chega no contexto do agressor, mas vocês vão perceber que antes do processo de agressão, nós temos o espectador, que é aquele que vai incitar, nós temos a vítima, que é aquela que será a vítima da violência, e nós temos o agressor, que muitas vezes também é aquele que é atravessado
por um conjunto de violências também. Tá? Então, os ciclos de violências podem ser interrompidos e, desta forma, iniciar novas ressignificações das ações a partir de reflexão sobre o que está ocorrendo de maneira empática. Isso pode acontecer de modo individual ou coletivo, desde que seja imparcial, sem julgamentos prévios e mantenha-se o respeito por todos os indivíduos, né? Então, qual é o papel da gestão, sobretudo, é ouvir, né? Eu acho que o exercício da escuta no combate às violências é um exercício muito importante. Então, ouvir, né, as pessoas envolvidas nessa questão. Então, a preocupação é com as situações que ferem ou provocam dor em sujeitos ou grupos. Por isso, preconceitos ou não controlar sentimentos e emoções coibidos dificultam a percepção do entendimento dos ciclos de violência e impede a base de acolhimento contra ciclos, né, conhecido como BAC. Né? A BAC precisa fazer parte da escola, uma base em que pode ser composta por um grupo ou subgrupo disposto a apoiar quem precisa de ajuda. Todos precisam de ajuda no contexto escolar? Obviamente não, mas nós temos grupos, né, ou indivíduos específicos que sofrem de um conjunto de violências, muitas vezes, e que são silenciados, né, e que têm medo, que não se sente acolhido. Então, uma forma de ressignificar isso é construir bases de acolhimentos para romper com esses ciclos de violências que muitas vezes se estruturam no cotidiano. Segundo Luiz, o sistema de desenvolvimento humano, seja por interações ativas ou reativas, possui diferentes panoramas que interligam microsistemas, mesosistemas, macrosistemas ou exosistemas. Né? Então, a escola possui esse sistema de relações que compõem o seu universo. Então, microsistemas, né, no âmbito das relações, é o menor das relações, sujeito à relação com a escola toda, né, com todo o núcleo escolar. Aí nós temos o mesosistema, que é a relação ponderada, mediana, e aí a gente vai pensar a relação do sujeito com a sala de aula e seus componentes, a macrosistema, que é a maior das relações, que é o sujeito em relação com o outro, grupo, subgrupos, que se identifica, e as relações externas, né, que é o sujeito e a relação com o mundo externo e toda a violência social. Então, é o sujeito que, muitas vezes, a aula começa às 7, mas ele precisa acordar às 5, porque ele precisa pegar 2 ônibus lotados, né? É o sujeito que precisa andar não sei quantos quilômetros para chegar na escola, então ele já chega cansado. É o sujeito que, muitas vezes, não se alimentou, então ele chega pensando que hora é a hora do lanche. É o sujeito que também o retorno para casa, ele acaba sendo demorado, porque é 2 ônibus, mais um período andando, então ele chega cansado, exausto, e chegando em casa ele ainda tem, muitas vezes, as suas responsabilidades, e que, caso não cumpra, ele acaba sofrendo violências. Tá? Então, para além do cuidado com esse sistema, né, a BAC está edificada em 3 concepções, que é a concepção de valor, todo o conjunto de princípios morais, culturais, subjetivos, né, que sejam grupais ou individuais, que categorizam, dado sujeito, o corpo, empatia, percepção do outro pela escuta ativa, a compreensão das diferenças, como manifestação da representatividade subjetiva de cada um, e o respeito, que é a compreensão do direito igualitário de outrem, ter as mesmas garantias legais, humanitárias e sociais nas interações com seus pares e com o todo social. Eu tenho falado muito nas aulas que a gente parece que caminha, né, a gente perdeu o senso de olhar o outro como humano. E isso se estende também para o contexto escolar. E aí eu trago algumas realidades, né? Acho que vocês viram recentemente o caso de um rapaz que matou um gari que estava trabalhando e foi para a academia. Então, foi preso na academia, matou o gari e foi para a academia. Essa dimensão da desumanização, essa coisa de olhar o outro não como humano, mas olhar o outro como menos humano que eu. Então, é preciso desconstruir, né, sobretudo no âmbito escolar, essas relações hierárquicas que acaba desumanizando alguns grupos ou alguns indivíduos em relação aos demais. E aí, falar de violência, pessoal, é também pensar alguns tipos de violências. E aí, já pensando a atividade que vocês farão daqui a pouco, né, eu trouxe aqui 4 tipos de violências. Obviamente, nós poderíamos aqui
estender e falar de outros tipos de violências também, mas tratando aqui das 4 violências que foram as que mais eu abordei aqui na aula, nós temos a violência física, que é qualquer conduta que cause ofensa à integridade ou saúde corporal de alguém, né, através da força física ou de objetos, resultando em lesões, fraturas, hematomas ou até a morte da vítima. Então, lamentavelmente, ainda é uma realidade presente no contexto escolar. Obviamente, isso diminuiu ao longo dos anos, mas ainda se faz presente. Violências verbais, que são ataques realizados por meio de palavras e outras formas de comunicação, que visam a humilhar, manipular, ridicularizar, controlar ou intimidar uma pessoa, causando danos emocionais profundos. Vocês imaginem aí a menina, né, do cabelo crespo, né, que cresceu ouvindo que o cabelo dela era de bombril. Imagine aí a criança PCD, que acaba também sendo atravessado por um conjunto de violências. Imagine aí a criança que muitas vezes ele vem andando durante um longo percurso e acaba chegando suja na sala de aula, às vezes por poeira, e também acaba sendo atravessado por um conjunto de violências verbais. Isso acaba gerando um indivíduo, intimidando o indivíduo, ridicularizando o indivíduo, e isso pode causar danos aí profundos que talvez não sejam superados pelo resto da vida. Vai precisar de terapia o resto da vida para conseguir lidar com isso. Nós temos as violências psicológicas, né, que é qualquer comportamento que cause trauma ou outros problemas psicológicos em uma pessoa, resultando em ansiedade, depressão ou transtorno de estresse pós-traumatismo. E nós temos também as violências simbólicas, né, que é uma espécie de guarda-chuva. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no racismo estrutural, dentro do racismo estrutural nós temos outros tipos de racismo. Então, pensar a violência simbólica é uma espécie de guarda-chuva para outras violências. Então, é um tipo de violência que se molda em relações de poder, que produzem e reproduzem desigualdades sociais, como o machismo e o racismo, e seus efeitos eles acabam impactando diretamente a vida das pessoas. Então, é um desafio, né, dos gestores escolares, né, dos secretários, né, de todos os envolvidos no contexto escolar, de combater esses tipos de violências, tá bom? Então, é isso, pelo momento. Eu estou cronometrando aqui, Grazi, foram 51 minutos, eu acho que era 50, eu acabei passando 1 minuto e meio, e aí eu passo a bola para ti. Imagina, tranquilo. É uma temática que não se esgota, né? Porque é muito real na nossa vida. Pessoal, o professor encerrou a apresentação, já deu dicas de como serão nossas atividades nos pequenos grupos. Eu vou colocar o recadinho agora, fazemos um intervalinho, 10 minutinhos e retornamos para os pequenos grupos, ok? Só lembrando, pessoal, tomar água, um café e voltar, porque tem um pessoal que não está voltando para a atividade no segundo momento. E confirmar a questão do e-mail, lembrando que tem que ser o e-mail cadastrado para realizar o curso. O pessoal da TI está tendo dificuldade para direcionar para os pequenos grupos. Então, já aproveita o intervalo e confirma o e-mail aí, tá? Ô, Grazi. Oi, pode falar. Oi, boa noite. Eu fiz uma pergunta aí no chat. Será que teria como você fazer essa pergunta para a Ariel? Deixa eu ver aqui, lá em cima. Ariel, você está com o chat aberto aí? Vou abrir aqui, Grazi. Você quer. Vamos fazer o seguinte: quando a gente voltar do pequeno grupo, ele responde a questão antes da gente passar as relatorias. E enquanto isso, você já vai fazendo a anotação da pergunta. Pode ser, Tiene? Valeu, pessoal. 10 minutinhos. Pessoal.
Vamos retornando, todos estão aí? Clica no joinha aí para de volta. Estamos de volta, Grazi. Ah, isso Tá aí. bom. 10 minutinhos, aquele cafezinho, água. Pessoal, nós vamos para os pequenos grupos, mas antes o professor. Quem levantou a mão? Vilma? Quer falar, Vilma? Acho que ela levantou por engano. O professor Ariel vai responder a pergunta da nossa colega e depois a gente continua nos pequenos grupos. Ariel, a palavra é com você. Eu aqui novamente, pessoal. A pergunta Ariel, que bom, Ariel, que você não se deixou ser vencido por essa ofensa racista. Como educador, quais intervenções você propõe em situações como essa? Olha, eu acho que uma das formas de a gente lutar contra as violências, né, e aí pensando no racismo também contra a violência, é construindo caminhos de representatividade. Então, pensar em projetos na escola que valorizem a cultura negra, por exemplo. Não somente no dia 20 de novembro, que a gente acaba restringindo a discussão das questões raciais no Brasil ao mês de novembro, né, que se chama de Novembro Negro. Isso não é só na escola, não, na universidade, assim, em outros locais, é assim. Nós precisamos falar, né, cotidianamente. Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho alguns livros aqui de intelectuais negros para crianças, então eu leio para os meus filhos. Então, se eu colocar a foto da Carolina Maria de Jesus, meu filho vai saber quem que é. Do Martin Luther King vai saber também quem que é. Então, eu acho que não é nem no sentido de eu não terem deixado me abater. Isso me fez muito mal. Assim, para esperar isso foram anos e mais anos. Mas eu acho que quando eu comecei a me sentir representado, sobretudo a partir da leitura de autores negros, isso fez toda a diferença. Então, eu passei toda a minha educação básica sem conhecer intelectuais, homens de sucesso, né, pensando na questão racial específica, tá, galera? Quando eu fui para a sala de aula, eu tentei fazer o inverso, né? Então, eu desenvolvi um projeto sobre intelectuais negros, então eu coloquei lá Conceição Evaristo, né? E isso fez toda a diferença. Isso se expande, por exemplo, para a questão da violência contra a mulher, né? Como que faz para as mulheres se sentirem valorizadas, sobretudo cabelo crespo. Precisamos colocar pessoas, né, que historicamente foram importantes na luta, para que as mulheres chegassem hoje. Obviamente, existe um conjunto de coisas ainda que precisa ser mudado, né, mas que pudessem ter voz hoje, entende? Para que pudesse ter uma delegacia voltada para a violência contra a mulher. Então, eu acho que isso perpassa diretamente pela escola não fugir desses temas, que são temas sensíveis. Então, por exemplo, falar de homofobia na escola, falar de racismo na escola, falar da violência contra a mulher na escola, são temas sensíveis. E aí eu vou um pouco mais além, que isso perpassa também pela formação. Às vezes o professor, o gestor, até tem boa vontade, tem intenção de trabalhar com esse tema, mas falta formação. Essa é uma das coisas que eu mais percebi, assim, trabalhando em escola, ao longo dos anos que eu trabalhei em escola, é a formação. As pessoas, elas acabam não tendo a formação adequada para, por exemplo, falar de desigualdade racial no Brasil. Entender que a maior parte do Brasil é de população negra, mas que você tem poucos negros juízes, poucos negros médicos, poucos negros professores universitários, entendeu? Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa aí que a gente precisa discutir. Então, as formações continuadas também precisa voltar, né, para formar os profissionais para atuar com esses temas que são temas sensíveis, mas que tocam diretamente no que a gente chama de Brasil profundo, né, na realidade desse Brasil que a gente precisa vencer. E vencer isso é também caminhar para a gente vencer aí as múltiplas violências. Não sei se eu respondi. Obrigada, Ariel. Pessoal, então nós vamos iniciar as nossas atividades, vamos para os pequenos grupos, tá bom? O pessoal aí vai aparecer, né? Participar, já vai ser direcionado para o seu pequeno grupo. E aí já está o reloginho correndo e daqui 1 hora a gente se vê.
Boa noite, Brasil! Tá todo mundo ligado aí? Boa noite! Boa noite! André tá animado, hein? Essa hora, porque chegar com uma boa noite Que dessa, ânimo, hein? Invejável esse ânimo aí. Rapaz, eu vou ter que falar boa noite com alegria, porque eu chorei ali no grupo ali, né? Pessoal, gente, só um relato triste, hein? Foi bom não, hein? Foi sessão psicologia hoje. 1 hora não dá não, viu, Grazi? Vai aumentar para 1 hora e meia. Ah, Verdade, um pouco Eu tempo concordo. Essa questão de 1 hora aí foi pouco para tantos relatos, gente. É muito pouco, gente. 2 horas tranquilo. o tema é sensível. E é Verdade, cotidiano. O professor Ariel já falou, é muito sensível, aí acaba desabando. A minha colega Delci sugeriu que nós fizéssemos uma reunião extra para continuar com o assunto. Sim, uma live, muito bom. O assunto é muito bacana. Ele só mudou o nome, mas são problemas atuais que a gente tem vivido em grande ascensão nas escolas. E é preocupante, porque os nossos alunos hoje, eles levam para as escolas porque eles vivem em casa. Sim. A escola como um bote salva-vida, muitas vezes. Né? Exatamente, Grazi, é um desafio constante. Então, para mim, hoje foi uma das melhores, foi rápido demais, todas são boas, mas hoje o assunto foi bacana, porque teve gestor que se identificou, né, com a situação e falou, eu fiz isso. Então, assim, às vezes, o poder é igual a mão que embala o berço e a mão que domina o mundo. Então, a gente tem que saber o freio do poder. Às vezes, Ela já está dando um spoiler da sua fala, viu? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu amo vamos vocês, combinar grupo aqui. 5, que grupo. Bom E como a demais. nossa dinâmica tem o horário certinho, vamos combinar aqui e chamar os grupos para compartilhar esses relatos de cada grupo com todos, né? E o professor Ariel volta para fazer uma fala de fechamento, e com certeza a gente deixa aberto um convite, talvez marcar um dia para a gente fazer uma live, quem sabe. Porque hoje, só para registro, nós estamos na metade do curso. Inclusive, a coordenação vai emitir os relatórios parciais para enviar para o MEC das participações. Então, assim, já vencemos 50%, pessoal. E os outros 50%, eu tenho certeza, vai ser muito mais enriquecedor. É muito bom vocês estar participando com a gente. Alguns, infelizmente, não puderam continuar, mas vocês estão aqui firmes e fortes. E eu peço que qualquer dúvida sobre presença, atividade, procure os ATTs, porque agora em 50% do curso, a gente tem que enviar os relatórios parciais para o MEC compartilha esses dados depois com as secretarias de educação de vocês. Então, quem tiver alguma pendência, alguma coisa, eu peço, por favor, que depois falem nos seus grupos, com os seus ATTs, tá bom? E fiquem firmes que nós já estamos em 50%, falta pouco. Eu vou abrir o cronômetro aqui e combinar com vocês o seguinte, cada um tem 3 minutos de fala. E aí, quando estiver dando 2 minutos e meio, eu vou fazer um sinal com a mão para a pessoa finalizar e a gente dá a oportunidade para o outro grupo, tá bom? Concluir a atividade. O professor está acompanhando os relatos de vocês para ele voltar no final. O grupo 1, por favor. O grupo do Eberson. Olá, boa noite. O grupo 1 teve, assim como tenho certeza que todos os demais, foi uma discussão muito intensa, né? O tema é um tema que leva a esse debate, e hoje quem vai, o relator do nosso grupo é a Adriana de Souza Baggio. Ela é coordenadora da escola em Nova Esperança do Sudoeste, no Paraná. Adriana, está contigo. Boa noite. Boa noite a todos, né? Minha primeira vez que estou aqui, vamos tentar explanar aqui como que foi a nossa
contexto que foi desenvolvido. Então, nós ficamos com a violência verbal, né? E nós selecionamos um dos casos, porque veio vários casos para o nosso encontro, para ser apresentado aqui, um que mais chamou a nossa atenção. Então, segundo o relato de uma professora aí, de uma companheira minha, que eu não lembro o nome, a questão foi a seguinte: uma aluna de cor negra, né, foi até a sala de aula de um professor. Essa aluna era de 9º ano, foi até a sala de aula de um professor que estava trabalhando e entregaram um trabalho para ele, que ela tinha esquecido. Um dos alunos que estavam na sala desse professor perguntou, e ela estava vestida com uma camisa de cor preta, e um desses alunos perguntou assim se poderia, ele não sabia que podia vir para a escola sem blusa. Ela não entendeu muito assim, mas o professor entendeu o que o menino quis dizer para ela. Então, o professor observou que ela ficou triste, né, e que ela foi em direção do banheiro. E o que o professor fez? Foi lá, chamou a direção, a equipe lá, para acompanhar o que estava acontecendo com ela lá no banheiro. E quando chegaram lá, foram conversar com ela, ela relatou que já vinha sofrendo esses tipos de agressões, né, de racismo para ela há vários tempos, e que ela não conseguia se abrir com ninguém. E quando eles falaram isso para ela, foi uma explosão, né? Teve uma bomba. Então, ela conseguiu se abrir nesse momento. Que bom que ela se abriu e pediu socorro, né? Imediatamente, a direção e a equipe foi lá e chamou o menino, que foi o agressor, que até a escola entrou com uma punição para esse menino, né? Dando 3 dias de afastamento da escola. E quando eles foram tentar entender também o que estava acontecendo com esse menino, perceberam que ele tinha perdido o pai há poucos dias. E esse pai era o centro dele, era o espelho dele, que dava os limites, as regras, tudo. Então, ele também, de certa forma, estava sendo vítima, né? Ele só estava respaldando o que estava acontecendo na vida dele. Então, esse foi o nosso relato, né? Sobre essa agressão, vamos dizer, verbal, discriminatória, né? Discriminatória, porque era uma menina negra, que aconteceu realmente, verdadeiramente, em uma escola aí da nossa região, aí do nosso grupo. Agora eu vou dizer para vocês um pouquinho os contextos que levaram a ter esse tipo de agressão, né? Foi uma agressão verbal, quais que foram contextos que nós acolhemos aqui no grupo. Então, um dos principais contextos que foi é familiar. Muitas vezes a destruturação familiar, a falta de empatia, né, e de afetividade, a falta de diálogo e companheirismo, porque se esse menino tivesse vindo pedir ajuda, socorro, né, ou a família tivesse vindo até a escola para falar que esse menino também estava sofrendo, então é a falta de diálogo, né? Também o preconceito, né? O preconceito relacionado à cor negra foi um dos contextos que levou a essa agressão, e a falta de acolhimento, né? Porque a escola, de certa forma, não percebeu que essa menina já vinha sofrendo um período atrás, né? Então, a falta de acolhimento também da escola. E também a gente sabe que a cultural das pessoas, né? Muitas pessoas vêm da família mesmo, gerando esse preconceito próprio para atingir o outro. Então, muitas vezes, quando é cultural, é difícil da escola chegar lá e mudar a cultura de uma família. Então, tudo isso veio relacionado mesmo à destruturação familiar. Seria isso, né? A nossa colocação. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Obrigado, Adriana. Adriana. Boa noite, eu sou chamar o o grupo grupo 2, tá? Eu vou dar uma adiantada. Pessoal, foi muito crítico, né? Nós estamos falando sobre violência psicológica. Pessoal, teve casos que as pessoas embargaram voz, teve casos que teve choro, e teve casos que eu não sabia nem o que ajudar nas palavras, né? Nossa relatora é a Ana Miriam. É com você, Ana Miriam, você tem 3 minutos. Boa noite a todos. Eu sou Ana Miriam Alves Batista, do município de Mansidão, Bahia. Hoje nós vamos falar sobre a violência psicológica. Nós tivemos vários relatos, né, no grupo, e eu vou começar relatando um dos relatos que nós tivemos no grupo. O que aconteceu com uma professora, né?
ela foi trabalhar na sua escola, né, que é em outro município, e devido a ela morar um pouquinho distante, né, ela se atrasou um pouco, e aí quando ela chegou na escola, a diretora tinha trancado o portão. E aí ela chamou a diretora disse que não ia abrir, e aí ela ficou ali fora chorando, se sentindo a pior pessoa do mundo, humilhada e maltratada, né? Essa é uma das situações, né, que gerou uma violência psicológica. Tem outro relato também de psicológico de uma professora, né, que teve o seu bebê, né? Aí, quando terminou a licença maternidade, ela foi transferida da sua escola para uma outra escola mais longe, né? Ela teria que deixar a sua criança em casa, né? Ter que viajar vários quilômetros. E aí, quando ela atrasava, que chegava na escola, né? A diretora também tinha fechado o portão, né? Ela humilhada e maltratada, né? Então, nós tivemos vários relatos de pessoas que foram violentadas psicologicamente, né? E aí vamos ver no contexto, né? No contexto escolar, como que essa violência também acontece dentro das nossas escolas, né? A violência psicológica é qualquer conduta que causa dano emocional ou prejudica a saúde mental de qualquer pessoa, seja ela adulta ou criança, né? A violência psicológica hoje, ela é muito fluente dentro das escolas brasileiras, né? E ela acaba atingindo o psicológico das pessoas, deixando elas inferiorizadas, humilhadas, ameaçadas, manipuladas, né? Dentro do nosso contexto social e escolar, ela está interligada, né? E a escola precisa atuar preventivamente, né? A escola precisa prevenir contra esses absurdos de violência que acontecem dentro das escolas brasileiras, né? Muito obrigado. Então, são vários sinais. Pela sua Obrigada. contribuição, tá? Tenha uma excelente noite. Obrigado mesmo. Com você, Grazi. Obrigada, Ana. Quando eu dou o sinalzinho com a mão, ainda tem 30 segundos para finalizar, tá? Então, Para não posso interromper finalizar, então. bruscamente. Vai, finaliza aí, rapidão. Então, a violência que acontece dentro das escolas hoje, nós temos que atuar direção e coordenação preventivamente, né? Para que, observando sinais de estranhamento, tensão e agressão, para garantir uma convivência segura e saudável. Muito obrigada, passam uma boa noite. Aí, gurizona. Ana. Valeu, André. Eu vou chamar o grupo 3 agora, o Caindo. Boa noite. As discussões foram muito sensíveis. O tópico desta aula não é para sair sorrindo, não, para sair refletindo. Nós ficamos com a violência física, e quem vai fazer a nossa relatoria é a Carla Ribeiro. Carla, o tempo é todo seu. Boa noite, gente. Meu nome é Carla, eu sou de Upiara, na Bahia. Boa noite, minha Bahia, que eu amo. Boa noite, minha cidade amada, meus colegas. Então, a gente ficou com a violência física. Eu fiz uma pequena introdução antes de ir para o relato. A violência física no âmbito escolar é um fenômeno complexo, que assume diferentes formas e traz consequências graves para o processo educativo e para a convivência entre os sujeitos da comunidade escolar. Tivemos um relato, inclusive da minha xará, Carla, né? De uma diretora que, em sua escola, presenciou uma agressão física em uma menina com deficiência, onde 4 crianças agrediram essa aluna com socos, com chutes e pontapés. E os outros, além de incentivar, ainda filmaram o ato. Ela, como gestora, incentivou os pais da aluna a fazer uma denúncia junto ao Conselho Tutelar e registrar um BO. E, para surpresa dela, uma das crianças, agressora, só fez o que ela sofria em casa. Era um reflexo
da convivência no lar. Entendendo o relato e todos os outros, esse tipo de violência acontece na escola por múltiplos fatores. Muitas vezes reflete a realidade social e familiar dos estudantes, marcada por conflitos, desigualdades e situações de vulnerabilidade. Também estão ligados à falta de diálogo e práticas de mediação de conflito, ao desrespeito às diferenças e à naturalização da violência, como forma de resolver problemas. Além disso, a escola pode ser um espaço coletivo, por ser um espaço coletivo, reúne pessoas com diferentes histórias, valores, culturas, o que possivelmente pode gerar choques e rivalidades. A ausência do acompanhamento pedagógico e psicológico, bem como a falta de políticas efetivas de prevenção, também contribui para essa violência se agravar. Em síntese, a violência escolar não é um fenômeno isolado da instituição, mas um reflexo de questões sociais mais complexas. Combatê-las exige ações integradas que vão desde o fortalecimento da cultura da paz e do respeito mútuo até projetos pedagógicos e relacionais que promovam inclusão, empatia e valorização das diversidades. Só assim a escola poderá cumprir plenamente sua função de ser um espaço seguro, democrático e formador de cidadãos conscientes. Obrigada, Carla. Em cima do tempo certinho. Agradecemos a relatoria, Parabéns, ao Carla. grupo. Obrigada. E assim, é chocante, né? Porque a pessoa que já tem uma vulnerabilidade ainda sofre outras violências. Hoje está puxado, gente. O grupo 4, Fabiana. Olá, muito boa noite. O grupo 4 hoje vai ser representado pela Daniele Carvalho Lopes Fraga. Ela é de Resplendor, Minas Gerais. Hoje o tempo foi curto, viu? Nós tratamos de violência psicológica e o tempo correu muito rápido. Daniele, o tempo é seu. Boa noite a todos. O nosso grupo ficou com violência psicológica. Tivemos 2 relatos no grupo que chamou a atenção, que é a violência psicológica ocasionada pelo colega de trabalho, ao ponto de gerar a falta de desejo de estar no ambiente de trabalho para não conviver com a pessoa que cometia esse tipo de violência. E outro relato foi sobre a violência psicológica dos pais aos professores. Com base nas falas, a gente refletindo sobre isso, a gente pode pensar que a violência psicológica, diferentemente da física, não deixa marcas visíveis, mas pode ser ainda mais destrutiva, pois afeta diretamente a autoestima e identidade e o bem-estar emocional da vítima. As consequências costumam ser profundas e duradouras, dificultando no confiar em si e nos outros, adoecendo mentalmente, a sensação de impotência, medo e até mesmo traumas que carregam por muitos anos. A violência psicológica frequentemente passa despercebidas, porque se esconde em comportamentos naturalizados no dia a dia, como comentários agressivos, Reconhecê-lo é o primeiro passo para romper esse ciclo e buscar apoio, pois ninguém deve aceitar viver em situações que ferem sua dignidade e sua saúde emocional. Como educadores, temos a missão de formar, acolher e inspirar. Isso exige sensibilidade e cuidado em cada gesto e palavras. Okay. O professor é exemplo de referência. Desculpa, Daniele, achei que havia concluído. O professor é exemplo de referência, sua fala pode ferir, mas também pode transformar. Que nossas práticas estejam sempre pautadas no respeito, no incentivo e no reconhecimento do potencial de cada estudante ou até mesmo de colegas. Um professor pode ser a voz que oprima ou a voz que liberta. Escolha sempre ser a voz que fortalece.
Agora sim. Obrigado, Daniele. E é isso, Grazi. Obrigado, Grupo 4. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá, Hugo, seu grupo, grupo 5. Boa noite a todos. Pelos diversos motivos, eu vou ser relator hoje. Nosso grupo teve pouco tempo. A gente quase que não conseguiu chegar a um consenso, e aí a gente falou sobre a violência simbólica. Hoje eu vou ser o relator, tá bom, gente? E eu vou relatar um caso do nosso grupo, mas antes eu queria falar que o nosso grupo ficou com a violência simbólica, e eu, como ATT, tive que aprender sobre violência simbólica. Eu ouvi isso dos meus cursistas também. E é importante a gente entender que, apesar dela ser silenciosa, da gente, muitas vezes, ela passar despercebida no nosso dia a dia, no dia da escola, ela é muito importante e deixa marcas na gente. A gente teve diversos relatos, dentre eles relatos voltados à questão racial, aos estigmas de ter uma escola periférica com a maioria dos estudantes negros e sofrer aquela violência simbólica do restante da sociedade, pelo fato de a mãe ser presidiária e a filha ouvir também filha de quem é. São relatos fortes que marcam, e eu vou contar o relato que marcou o nosso grupo, que é o relato de uma cursista que teve a grandeza, a humildade em reconhecer que através do encontro de hoje, ela reconheceu que ela foi a autora de uma violência simbólica, porque muitas vezes a gente é o agressor e a gente não percebe que a gente é o agressor. Ela, por ser uma profissional muito cuidadosa, e ela ama os alunos que ela cuida. Um dos alunos, ele tem deficiência visual, e aí ele estava ele queria participar de uma apresentação junina, e ela, pelo cuidado mesmo que ela tem por ele, pelos demais alunos, especialmente por ele estava na fila, e ela, pelo medo de acontecer alguma coisa por ele, apesar dele não ter pedido, ou não, ela foi lá e, pelo cuidado mesmo, tirou ele da fila e tirou ele da apresentação. E aí hoje, durante o encontro, Hugo, eu refleti hoje e eu vi que eu fui a autora de uma violência simbólica, porque ele estava lá, esse aluno, ele queria, mas ela foi lá pelo cuidado, como ela mesma falou. Ela disse, Deus sabe do meu coração, Deus sabe das minhas intenções, mas mesmo sem perceber, e a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um de nós, a gente pode ser o agressor, pode ser o autor de algum tipo de violência, e isso não nos faz mal, ou não nos faz pessoas ruins. Mas esse relato foi o que mais se destacou no nosso grupo, porque eu achei nós achamos todos, achamos de uma grandiosidade imensa dessa cursista compartilhar com a gente esse episódio. É isso. Muito obrigado. Obrigada, grupo 5, obrigada, Hugo. E eu chamo o grupo 6, o grupo do Paulo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo, ATP do Grupo 6. Então, hoje o nosso relator, Grazi, é o Franklin Alves. Ele é de Cabo Verde, Minas Gerais. É pedagogo, tá? Trabalha na secretaria. Diante dos nossos diálogos que tivemos no grupo, o relato foi escolhido, foi de um cursista nosso, de Mundo Novo, na Bahia, né? E a gente tratou no nosso grupo, nessa 1 hora, que foi tão curto, Grazi, foi sobre violência verbal. Franklin, como eu sempre falo, 3 minutos para você, manda ver. Boa noite a todos, né? O Paulo já me apresentou aí. Então, eu sou o Franklin, sou técnico da Secretaria de Educação de Cabo Verde, a cidade do sul de Minas Gerais, também conhecida carinhosamente como cidade das cafés especiais, tá? Bom, pessoal, acho que igual todos os grupos, né? Acho que esse tema debatido aí, ele despertou em nós uma grande reflexão, comoção, né? Evidenciando a importância de discutir e conscientizar sobre esses impactos. O tema do nosso grupo é violências verbais, como disse o Paulo aí, o relato é de um professor Erlan, né? Então, ele disse que na escola dele, ele convive com diferentes formas de violência, inclusive violência verbal.
que há algum tempo uma situação chamou atenção. Uma aluna que permanecia sempre calada, quase sem se manifestar dentro da sala de aula. Durante uma atividade, o professor trouxe uma provocação sobre o tema violência, exibindo um vídeo que abordava situações de violência. Após o vídeo, cada aluno ele foi convidado a relatar experiências ou exemplos de violências que já haviam sido presenciados, né? Nesse momento, a aluna que então permanecia em silêncio decidiu compartilhar a sua vivência. Ela contou que costumava comprar balas no supermercado, mas que um colega da sala sempre tomava as balas dela à força. Diz que a partir desse momento, nenhum dos colegas mais se calaram quando passaram por algum tipo de violência. Tá? O relato ele trouxe à tona uma situação de violência que estava acontecendo no cotidiano da estudante e que até então não havia sido percebido. A oportunidade de falar durante a atividade ajudou a menina a se expressar e o caso teve uma repercussão positiva, pois possibilitou acolhimento, diálogo e medidas para lidar com o problema. Esse foi o relato do professor Erlan. Deixa eu só complementar uma coisa interessante, Grazi. O tempo foi tão curto e o diálogo foi muito bom, professor Ariel, que a escolha do tema foi feita no nosso grupo do WhatsApp, tá? O Frank ele acabou de relatar aqui para todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada a vocês por compartilhar com a gente essas discussões tão importantes, e eu chamo o grupo 7, o grupo do Rafael. Olá, pessoal, boa noite. Então, eu sou o Rafael, sou ATT do grupo 7. O grupo 7 ficou com violência física. A nossa representante de hoje é a Josiane. A Josiane é diretora, ela é de Boquira, na Bahia. Josiane, fica à vontade, a gente está pronto para te ouvir, Josiane. Então, boa noite. Como o professor Rafael já me apresentou, né? Sou Josiane, sou diretora de uma escola de pequeno porte, um município pequeno, né, de Boquira, Bahia. E o nosso tema, nossas discussões, foi a violência física. Como os outros disseram aí, foi pouco tempo, né? Teve alguns colegas que não conseguiram relatar por conta do tempo. Muitas falas tristes, né? E aí, como ficou de nós, dos alunos, contasse, né, o relato, e esse relato foi escolhido, foi o meu, a questão. Então, de todos os outros relatos, muitos também relataram, para ficar bem claro, de crianças autistas, né, na sala de aula. E na minha escola não é diferente. Na minha escola é de pequeno porte, porém temos uma quantidade de crianças autistas até grande. E um desses alunos vem dando muita dor de cabeça na questão de nós não estamos preparados para lidar com ele, principalmente por conta da violência. Ele é uma criança muito agressiva. E num desses dias, né, porém tantas coisas que ele faz, e a única dela que ele usa muito fazer é ficar dentro da sala, né, a professora pediu minha ajuda para conter ele, que foi um dia que ele estava muito agressivo, e não sabíamos que ele tinha tomado remédio nesse dia. Então, eu fui até ele, tentei acalmá-lo, ele estava irritado, batendo na cuidadora. Esse dia ele deixou ela muito vermelha, de muito tapa. Eu segurei nos braços dele, firmei os braços dele, mas ele é uma criança de 9 anos, com muita força. Eu estava fazendo um processo, né, de implante no dente, simplesmente eu só recebi murro no meu rosto, e eu respirei, porque doeu muito, lógico, né? Eu respirei, segurei no braço dele e falei, você machucou a Pro. E me machucou e doeu. Quando eu coloquei a mão na boca, o dente tinha caído. Eu perdi o dente esse dia, né? Aí, o que deixou mais triste foi a reação dele com aquilo, porque as outras crianças, por mais que sejam autistas, eles iam ficar, né? Ou doeu, Pro, ia ter aquele carinho. Ele simplesmente virou as costas
e disse: eu não estou nem aí. Minha mãe disse todos os dias para mim que eu sou autista. Minha mãe falou que eu sou autista. Então, assim, ficou bem claro que a estrutura familiar que ele tem, né, de não saber como lidar com ele, usa a escola como um depósito, infelizmente, ou como um lugar onde vai ter pessoas que vai cuidar dele, né? E isso nos deixou muito triste, e a escola hoje está trabalhando muito em relação a essas questões, principalmente dessas crianças que estão com agressividade muito grande. Boa noite, e esse foi o meu relato. Josiane, muito obrigado. Obrigada, Josiane, obrigada ao grupo. Eu chamo o próximo grupo da Luzinete. Olá, boa noite. Quem faz a apresentação é a Leila, ela é diretora, ela é de Comercinho, Minas Gerais. Leila, com a palavra. Olá, boa noite. Como a professora Mezinete me falou, eu sou coordenadora de uma escola de porte pequeno, de um município bem pequeno. Nós ficamos para discutir sobre a violência simbólica. Nós escolhemos um caso e eu fiz um resumo de mais ou menos um apanhado de tudo que foi falado e vou estar passando aqui para vocês. A violência simbólica, que também é conhecida como violência invisível, está cada dia mais presente no ambiente escolar. Devemos estar sempre atentos, pois é um problema invisível e silencioso, para evitar esse tipo de sofrimento. Prestar atenção nos fatos cotidianos, quando a criança está triste, quando não quer ir à escola, quando está tirando nota baixa, dentre outros aspectos que julgar estranho em sala de aula. Buscar sempre investigar o motivo, ouvir a criança, a família e entender a causa do problema para buscar soluções. Dar uma atenção pedagógica especial aos alunos com dificuldades de aprendizagem, mais precisamente com os alunos com necessidades especiais, pois são os que mais sofrem, invisivelmente. Fazer um trabalho individualizado com cada especialidade. Além desses problemas citados, nosso grupo escolheu um relato que já causou muita violência em vários lugares. É a questão da matrícula. Muitas cidades escolhem ali por turno, né? Outras por número, outras por letra do alfabeto. Geralmente, quem fica do período de manhã são aquelas crianças consideradas que aprendem mais fácil, ou de famílias mais apoderadas, ou mesmo as turmas que têm letra A, letra B, ou número 1, né? Então, isso tem gerado muita violência simbólica. Em alguns dos municípios citados lá, eles usaram vários tipos de estratégias que acabaram que vencendo esse problema. Hoje não existe mais. Mas, infelizmente, nós ainda temos município que isso gera muitos transtornos, né? Porque, além da violência simbólica, ela gera outros tipos de violências também. É isso. Obrigada, Leila, obrigada ao grupo pelo relato. Interessante essa questão das matrículas ser uma violência simbólica. O grupo do Rodrigo, grupo 9. Boa noite a todos. Foi um tema bem pesado, né? Porque aqui a maioria trabalha ou já trabalhou, os colegas da UFR, e a gente sabe muito bem como que funciona essas questões no ambiente escolar. Hoje, quem vai estar nos representando, relatando, vai ser a Mara, tá? Ela é de São João de Duas Pontes, São Paulo. Você tem 3 minutos, tá, Mara, para nos representar aí, tá bom? Boa noite a todos. Como o Rodrigo já me apresentou, sou diretora de uma escola de São João das Duas Pontes, um município bem pequeno,
tem uma escola de 140 crianças, e a gente ficou com a agressão verbal para ser discutida aqui no grupo maior. Então, a violência verbal é todo tipo de agressão que ocorre por meio da fala, de expressões, escritas ou de gestos, que tem o objetivo ou efeito de intimidar, humilhar, rebaixar, controlar, amedrontar ou agredir emocionalmente uma pessoa. E isso aconteceu comigo. Eu tive uma agressão verbal de uma funcionária da escola, que ela estava, assim, infeliz com o tanto de funcionário que tinha na escola para ajudar na limpeza. E aquele dia, por falta de um funcionário, ela estava sozinha na escola. E ela ficou muito nervosa, e ela começou a me agredir verbalmente, muito alto. Os funcionários começaram, ter o espectador ali, vendo tudo aquilo acontecer, no caso, eu sendo a vítima e ela a agressora. E aquilo se tornou uma coisa, assim, muito constrangedora, e a minha atitude foi manter o silêncio com ela, apenas concordava, fui falando devagar, porque não sou eu que contrato essa pessoa, eu dependo de outra pessoa para fazer essa contratação, no caso do prefeito, e eu não tinha conseguido isso ainda com ela. E perante tudo isso, esse posicionamento que eu tive com ela, o que foi mais bonito foi que no outro dia ela chegou e me pediu desculpa de tudo que ela tinha feito. Ela falou assim: eu venho te dar parabéns hoje pela atitude que você teve comigo, porque se você começasse a gritar e a revidar como eu fiz, ela falou que teria voado no meu pescoço, de tão nervosa que ela estava. Então, eu fui escolhida, no meu grupo hoje, pelo posicionamento que eu tive como funcionária dentro da escola. Muito obrigada, Mara, pelo exemplo, por compartilhar a história conosco. E eu chamo a Valéria, com o grupo 10, para compartilhar com a gente também. Uma boa noite a todos. O grupo 10 ficou com a violência física e nós tivemos relatos muito fortes, muito sensíveis, assim também como relatos do poder que a escola tem na prevenção, na orientação e na mediação da violência também. Nossa representante hoje é a Mônica, de Machadinho, no Rio Grande do Sul. A Mônica, nós também, igual o Paulo, nós fizemos uma finalização aí do grupo do WhatsApp, porque os nossos relatos também se estenderam, mas tenho certeza que a Mônica vai nos representar perfeitamente. Mônica, é com você. Boa noite, turma. Então, já aproveitando, quero cumprimentar os meus colegas aqui de Machadinho, que também são meus amigos pessoais, a Dirileni, o diretor Alex, que a gente não consegue se encontrar, Pelo menos aqui nós nos vemos, tá? Então, o nosso grupo, ele trouxe vários relatos onde nós tivemos questões que envolveram pais agredindo professores, agressões entre alunos, agressões de alunos com professores, de alunos com gestores, de mães contra mães, e algumas situações que envolveram, que foi a maior quantidade também, de situações onde de violência doméstica. Dentro dos relatos de violência doméstica, nós tivemos 4 casos onde os profissionais tiveram a atitude de escuta ativa e agiram de acordo com a lei, e assim eles conseguiram trazer segurança, tirando muitas vezes as crianças daquelas casas onde elas estavam sendo violentadas, e trazendo uma maior segurança juntamente com o Conselho Tutelar. Teve situações em que os abusadores das crianças também foram afastadas da vítima. Então, a gente fica feliz, como a nossa colega anterior ali falou, em ver que nós, dentro das escolas, temos sim condições de muitas vezes ajudar. Tivemos um caso também muito emocionante de uma professora que foi ameaçada com facão pela reprovação de uma aluna, mas o relato escolhido foi do nosso colega Mário, onde ele apresentou a situação que aconteceu com ele, de uma aluna do 8º ano, que não queria fazer as atividades, se recusou, criou tumulto, e os professores chamaram então o diretor.
O diretor pediu para que ela pegasse o material, ela se recusou, jogou os materiais em cima dele e começou a se autoagredir, gritando e acusando esse diretor, né, que era o Mário, de que ele estava agredindo fisicamente ela. O diretor, então, chamou o conselho tutelar, chamou os pais da aluna e, em frente às autoridades e à família, a aluna continuou relatando de que o diretor estava agredindo ela fisicamente e agindo de uma maneira... me ajudem com a palavra, Valéria, por favor. Com falas, né? Isso, como se ele Falas estivesse agindo com preconceito, né, contra a mulher, no caso, nesse sentido. Então, qual foi a causa que nós identificamos? As questões sociais, em que essa adolescente estava embutida, a situação da família, onde a menina não era vista e estavam passando por uma situação grave, provavelmente também de violência, e a questão de que ela reproduziu na imagem do diretor a figura do pai, e as situações de violência contra a mulher que a aluna vinha vivendo com a sua família. Porque após a situação, né, segundo o diretor, os pais acabaram passando por uma separação. Então... Finalizando, tá, Mônica? Oi? Pode ir finalizando, tá? Tá. Só para finalizar. Também foi identificado essa questão de uma fala distorcida da cultura do empoderamento feminino. Né? Essa menina, ela agiu de uma maneira, achando que ela estava agindo corretamente por ser mulher, que ela tinha o direito de agir e manipular a situação. Muito obrigada, Mônica. Arrasou. Parabéns. Obrigada, Mônica. Josilene, você pediu para falar? Levantou a mão? É porque, na verdade, em virtude do microfone da minha colega Lesinete, eu não ouvi quase nada. E eu botei lá no grupo avisando que estava ligado, fica falhando muito. Ah, sim. Aqui para a gente apareceu que o dela estava desligado, mas o microfone da nossa relatora do último grupo realmente estava dando um eco, um chiado. Delcy pediu para falar? Está com o microfone desligado. Aqui, eu liguei. Só reforçando o grupo 5, que realmente foi muito bom, só concluindo assim, um relato que a gente chegou, que a violência simbólica, ela, no caso, né, que a Cris contou, ela nem sempre vem acompanhada com gritos e ofensas. Muitas vezes, a violência simbólica ela acontece de maneira sutil, quando a gente desconsidera o desejo, a voz ou a capacidade de alguém. Ao negar a participação, no caso daquele aluno, né, nós chegamos à conclusão, né, e a própria, né, a autora chegou à conclusão que ela estava tirando dele a chance de se expressar e de mostrar sua vontade até numa possível inclusão. Então, essa situação ela nos ensinou que o papel da escola é criar oportunidades para todos, respeitando limites, mas também buscando adaptações e alternativas para que ninguém seja excluído. Afinal, a verdadeira inclusão não é decidir pelo outro, mas caminhar junto para encontrar o melhor que é participar. E eu achei lindo demais, né, ela ter reconhecido essa falha, mas nós entendemos e aprendemos com isso que a gente deve vigiar nossas atitudes, vigiar nossas palavras, porque mesmo com boas intenções, nós podemos acabar reforçando desigualdades e nós aprendemos que cada um ele deve ser ouvido e respeitado e valorizado, que nós possamos incluir isso nas nossas escolas, né, onde todos nós possamos nos sentir valorizados e respeitados e incentivados a crescer, porque nós acreditamos que o combate à violência simbólica começa no reconhecimento do outro como sujeito de direito, com voz e lugar dentro da comunidade escolar. Obrigada. Perfeita, Delcy. Grupo 5 não tem pra onde não. É o melhor. Grupo 5 e Amo demais você. grupos também.
Assim, foram relatos muito importantes, é uma temática que nos toca, porque é uma temática do cotidiano, do dia a dia da escola, e hoje nós já vencemos nosso horário, mas como é uma temática que ela não se esgota, vários relatos importantes, muitas intervenções sensíveis, eu gostaria de pedir para a gente prestigiar o professor Ariel com mais 10 minutinhos para ele fechar a fala dele e despedir de todos vocês. Por favor, mais 10 minutos hoje, uma exceção para a gente, tá bom? Ariel, pode pegar a fala. Pessoal, eu ficaria ouvindo os relatos de vocês aqui por mais tempo. Eu estou aqui tocado, né, sobretudo, porque ouvindo vocês, tentando construir, né, uma perspectiva para fechar a noite de hoje, que eu acho que não se fecha, na verdade, eu acho que a noite de hoje se abre para um novo momento, né? Me fez voltar também no Ariel aluno, me fez voltar no Ariel na escola, me fez voltar no Ariel professor, e eu vou dormir hoje muito feliz, inquieto pela temática, mas muito feliz com os relatos de vocês. Estava muito preocupado, mas eu percebi que vocês não saíram, né, na verdade, não sairão aqui do encontro de hoje com respostas, né, mas com mais perguntas, mais proposições para pensar o cotidiano escolar. Então, eu acho que algumas questões pontuais, né, vou tentar ser objetivo, foram surgindo à medida que vocês foram falando, né, sobre as violências. Então, perceptível nas falas de vocês que as violências, elas têm um contexto social. Elas partem de um contexto social, né? O combate à violência se dá pela cultura do respeito. Então, a escola precisa construir, potencializar, formar, discutir, e estar sempre lembrando que o respeito com o outro é fundamental para a construção da cidadania. Vocês também falaram, e aí a partir das violências que vocês foram abordando, que a estrutura familiar, ela tem muitas implicações. Então, a mudança e, sobretudo, o combate à violência no contexto escolar se dá em diálogo com a família também. Porque muitos desses alunos, eles vêm atravessados com esse tipo de violência que vivenciam todos os dias no cotidiano, na estrutura familiar. Então, combater a violência perpassa diretamente pelo diálogo também com a família. Então, eu falei que é preciso um diálogo coletivo com a escola, a merendeira, o vigia, o professor, o coordenador, e eu incluo aqui a família. A família também precisa ser inserida nesse contexto. Eu percebi também que os casos que foram resolvidos partiu de uma perspectiva da escuta. Então, a escola precisa exercitar esse exercício, né? Nós estamos num mundo onde se fala muito, e eu acho que a gente está perdendo a capacidade de ouvir. Eu acho que escutar é importante, porque é a partir daí que a gente vai conseguir encontrar caminhos para combater as mais variadas formas de violência. E escutar é também deixar essas pessoas que são violentadas ou que foram violentadas falar. Tem um livro de uma indiana chamada Gayatri Spivak, que o título do livro é Pode o Subalterno Falar? É uma pergunta. Eu acho que no contexto da escola, pensando na realidade escolar, deixar os subalternos falarem ir ao encontro, né, contrastar com a perspectiva da violência e lutar contra ela. Então, é preciso exercitar a escuta. As pessoas, elas precisam se sentir acolhidas, né, precisam se sentir em paz para falar. Então, a cultura da paz foi falada aqui também através de vocês. E aí eu quero finalizar com a frase, aí, ouvindo vocês, eu lembrei do Itamar Vieira, porque eu fiquei pensando, a gente não vai conseguir mudar a educação de todo o Brasil, mas eu percebi que nas falas de vocês falaram assim, olha, eu sou diretora de uma cidade pequena na Bahia, eu sou diretora de uma cidade pequena em São Paulo, sou coordenadora de uma cidade pequena, atende poucas pessoas. Então, a gente talvez não vai conseguir mudar toda a estrutura educacional e combater toda a violência do
Brasil. Mas se a gente conseguir mudar a nossa realidade escolar, que a gente está inserida, a gente já avançou bastante. E o Itamar Vieira, ele fala assim, ó, que se o ar não se movimenta, não tem vento. E se a gente não se movimenta, não tem vida. Então, a mudança na cultura escolar, no combate ao racismo, perpassa diretamente pela gente. Então, é a gente se movimentando, como hoje, uma quarta-feira à noite, mais de 10 horas aí em alguns locais do Brasil, mais de 9 horas aqui em Mato Grosso, que vocês ainda continuam aqui. Passou do horário, mas vocês continuam aqui. Isso é um ato de se movimentar. Vocês estão se movimentando porque vocês acreditam na educação transformadora, na educação que combate a violência e na educação que transforma a vida das pessoas. Essa mesma educação que transformou a minha vida e que eu sei que transformou a vida de muitos de vocês. Muito obrigado. Até a próxima semana. Foi um prazer essa noite aqui com vocês. Pessoal, muito obrigada, boa noite a todos, até a próxima. Agradecemos e lamentamos o nosso tempo ser tão pouco. A gente obrigado mesmo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Brasil! Boa noite. Boa noite.